E aqui a gente fala sobre como sair do sufoco financeiro, se você já está ou se você está numa condição difícil para você não chegar ao ponto de estar no sufoco financeiro. Aqui nós falamos com casais, mas não apenas. Talvez você não está num casamento, não está num relacionamento, também serve para você. Mas acabamos falando com casais porque a maior parte das pessoas estão no casamento nessa situação. Acaba que ela leva uma vida ali que vai conseguindo, né, administrar, porém, quando chega no casamento, ali alguns anos de casado, aí começa a encontrar algumas dificuldades financeiras. Então, por isso a gente fala aqui também com casais, ajudamos casais a saírem do sufoco financeiro e alcançarem uma vida anti-crise financeira. A gente sabe que crise acontece no casamento, acontece no país, acontece em diversas áreas da nossa vida. Mas quando nós estamos preparados, nós conseguimos superar e conseguimos, então, ter sucesso, mesmo diante de uma crise, porque nós estamos preparados para isso. E quem sou eu? Talvez você ainda não me conhece. Eu sou o Rafael Coelho, eu sou educador financeiro, né? E formado nessa área. Já atuo há alguns anos, porém atuava até então na forma offline, né? Atendendo as pessoas de uma forma individual, né? Os casais, tanto indo no meu escritório, quando eu indo na casa das pessoas, aquela coisa mais corpo a corpo. E agora com os meios digitais, temos pouco tempo aqui no meios digitais, mas só que já temos bastante tempo de experiência de carreira no offline. Então, temos aqui muito a agregar para a sua vida. Quero te convidar também a você compartilhar, com certeza vai ajudar muitas pessoas. O tema dessa live é: estamos quebrados e sem saída. Como fazer, né? Como fazer nessa situação? Talvez você esteja com essa frase na sua mente: eu estou quebrado, sem saída, não consigo enxergar. Então, a gente vai aprender, vamos te ensinar aqui para que você aprenda a lidar com essa situação e entender mais a fundo esse caso, ok? Então, o que é estar quebrado financeiramente e sem saída? Vamos aos detalhes. Quebrado, quando a gente fala de empresa, uma empresa quebrou, o que você imagina? Uma empresa estava vendendo, estava produzindo, estava tendo lucro, e daqui a pouco ela não consegue mais pagar suas contas, ela não consegue mais ver uma saída, então ela acaba quebrando. É o termo utilizado para uma empresa que encerra sua atividade devido a não conseguir avançar, ok? Então, muitas das vezes, casais, famílias se encontram nessa condição. Tinham ali suas contas em dia, e em algum momento as coisas começam a apertar, daqui a pouco as coisas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, daqui a pouco não dá para pagar uma continha aqui, daqui a pouco é outra ali, aí pega um empréstimo, aí aparentemente resolve ele temporariamente, daqui a pouco fica ainda pior porque a parcela acumulou e as coisas vão piorando. Não busca ajuda, né? Acha que o que dá para fazer já estão fazendo, e o tempo vai passando e as coisas vão apertando, apertando, até um ponto que chega nessa frase: estou quebrado e sem saída. E, maioria das vezes, é um casal, é uma família que está nessa condição financeira. Mas é interessante a gente se atentar que estou ou estamos, né, é temporal. Você pode sair disso, ok? Você pode sair disso e a gente vai te ajudar. Basta você se comprometer. Aqui é gratuito financeiramente, mas a gente cobra aqui o quê? A sua atenção, o seu tempo e o seu curtir aqui, certo? É simples assim. E aqui a gente vai tratando caso a caso. Já te adianto também que não tem milagre, não tem receita milagrosa. Lembre que você não chegou na situação do dia para a noite. Raras exceções. Mas, na maioria dos casos, é uma coisa que veio acontecendo, veio piorando e chegou nessa situação. Então, tem como sair sim, mas quanto mais tempo você demorou para chegar nessa condição, mais coisas talvez você vai ter que abrir mão, mais esforço vai exigir de vocês. Então, por isso, é importante saber que dá trabalho, mas vale muito a pena
Quanto que vale a sua liberdade, a sua paz de espírito? Você imaginar não ter problema com contas, né? Então, e as contas, né? O que isso gera na sua vida? Meu Deus. Tá, mas então, o que não é estar quebrado e sem saída? É, entendendo a palavra, é aquela pessoa que, poxa, ela tá difícil, mas ela ainda não está quebrada, ela consegue ainda pagar as contas, apertando aqui, apertando ali, e ainda consegue pagar as contas. Tem alguns empréstimos, alguns consignados, mas ainda está pagando em dia, então ela ainda não está quebrada, ela ainda tem uma saída, entende? Então, essa pessoa precisa ligar o alerta urgente, porque ela ainda não está, mas se ela não se mexer, a qualquer momento ela vai estar num sufoco financeiro, ela vai estar realmente, entre aspas, quebrada e sem saída. Qual o benefício de se entender este conteúdo? Qual o benefício? De você alcançar a sua liberdade, a sua paz de espírito, de você não ter que depender dos outros, de você conseguir ter foco, porque muitas vezes a falta de recurso, a preocupação por não ver como pagar as contas, te sufoca, te tira a tranquilidade, o foco no seu trabalho, a sua produtividade, e as coisas só vão piorando. Você começa a pensar no pior, você começa a focar no problema, isso afeta suas emoções, isso afeta o seu psicológico, isso começa a trabalhar coisas negativas em você. E o que acontece? Realmente vai de mal a pior. Então, quando você entende esse conteúdo que nós estamos aqui, né, preparando para você nessas 2 semanas que estão por vir, nessa, na próxima e depois na jornada, você vai ter essa tranquilidade. Você vai conquistar isso, que talvez tem tempo que você não vive isso. Ou talvez até vocês vieram de uma vida financeira já da família, passando dificuldades, vendo discussões no casamento, várias coisas acontecendo por causa do dinheiro. Então, aqui talvez seja a primeira oportunidade de vocês começarem a enxergar uma luz no fundo do túnel para que vocês mudem essa realidade e não repliquem talvez uma coisa que vocês viram quando era criança, seus pais discutindo por falta de dinheiro, por restrições, por gastar demais, por tantas coisas que levaram, né, a ter uma situação difícil. E a gente sabe, ninguém chega nessa situação porque quer, é por falta de conhecimento. E é por isso que estamos aqui, para te passar um conhecimento necessário para te levar para um outro nível. Então, você precisa e pode se mexer e mudar esse cenário, mudar essa história, né? Então, esse é um dos vários benefícios que tem quando você tem a educação financeira. Educação financeira não é só para o educador financeiro, não é só para quem faz um curso, uma graduação, como foi o meu caso. No meu caso, vou contar brevemente para vocês, eu não vim de uma família rica, meus pais e minha família não sabiam, né? Não tinham educação financeira, então logo também não me passaram, não aprendi na escola, fui aprender lá na faculdade, e a faculdade ainda ela te prepara para você ser um funcionário de um setor financeiro de uma empresa. E aí o que acontece? Não muda muitas das vezes. Tem muitas pessoas que trabalham no setor financeiro de uma empresa e têm dificuldade financeira em casa, na sua vida pessoal. Entende? Mas o que acontece? Isso não precisa ser uma realidade para você. Assim como não foi para mim. Eu não parei com esse conhecimento, eu fui além. Eu busquei, né, pessoas que conheciam mais, eu busquei em livros, eu tive contato com pessoas que realmente tinham uma vida financeira que eu almejava, e com isso eu pude tirar lições, eu pude aprender coisas que eu não aprendi na escola, nem na faculdade, e me fizeram poupar muitos problemas no casamento, na minha vida, por o fato de eu ter contato com essas pessoas que já estavam onde eu queria estar, que me ensinaram e coisas que eu pude observar para aplicar na minha vida, no meu casamento, né? Então, hoje, graças a Deus, eu sou casado, tenho uma princesa, né? Então, a gente fala que isso realmente é um guardar de Deus, né? Eu entendo que Deus me poupou de muitas dores, me permitindo passar e ter contato com pessoas realmente de sucesso. Claro, nada acontece sem a permissão de Deus. Tem dificuldades, sim,
E essas dificuldades também nos ensinaram. Talvez você está num momento de dificuldade e você precisa aprender a tirar lições dessas situações. Entender que se você está passando por isso, tem um objetivo. E não foi por acaso. Você chegou aonde você está porque talvez faltou, provavelmente, conhecimento, teve comportamentos, uma mentalidade que não te ajudou, né? E aí você chegou nessa situação. A vida financeira difícil, isso não quer dizer que é o problema. O problema ocasionou essa vida financeira difícil. Então, qual é o problema? O problema está na sua falta de conhecimento com respeito a finanças pessoais, ao fato de como você pensa, como você se comporta e se você é resiliente ou não. Resiliente é aquela situação que você passa por intempéries, por dificuldades, mas você continua focado no seu objetivo, né? Pode acontecer situações difíceis, você vai para um lado, vai para o outro, mas você volta e continua focado, né? Buscando sempre o autodesenvolvimento. A gente nunca vai saber tudo. A gente precisa sempre entender isso. Precisa sempre entender que nada é tão bom que não possa ser melhorado, que eu não preciso me comparar com outras pessoas, eu preciso ser simplesmente melhor do que eu já sou, ok? E com isso eu vou evoluindo. Com isso eu vou evoluindo. Alguns erram nessa fase, né, de dificuldades e tudo, por ir atrás de agiotas, por exemplo. Entende? Por quê? Porque não tinham conhecimento. E o que acontece? Isso é só com você? Não. Isso a gente encontra com várias pessoas. Talvez você está aí falando, sou eu, é minha vida que é assim mesmo, não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Calma, calma. Vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Um exemplo de um casal, né, que tinha, na época, tinha uma criança também, e esse casal chegou até mim já nessa situação. Rafael, a gente está quebrado, não tem mais saída. Você vai desistir da gente quando a gente contar a história. Eu falei, não, eu não desisto de vocês, a não ser que vocês desistem de vocês mesmos. Porque se vocês desistirem da vida de vocês, não vai ser eu que vou conseguir reverter isso. Mas enquanto vocês quiserem mudar esse cenário, eu vou estar com vocês. Eu vou te ensinar coisas que vocês não sabem. E aí, eles começaram a contar o cenário deles. 2 servidores públicos, né, o casal, tanto o homem quanto a mulher, e passando por uma situação difícil, mesmo ganhando muito bem. Então, prova que não é o quanto se ganha, é o que você faz com o que você ganha, certo? E ali eles contaram que justamente esse é o mesmo padrão que segue na maioria dos casos. Começa uma vida apertada, começa apertada aqui, apertada ali, dá um jeito aqui, dá um jeito ali, vão levando e tal, não busca ajuda. Daqui a pouco não dá para pagar a conta, pega um consignado, pega um empréstimo, usa o cartão de crédito, usa isso, usa aquilo e vai levando a vida e só vai piorando. Até o ponto que fala, pronto, realmente a gente quebrou, não tem mais saída, e agora? E agora? Já trabalhamos muitas vezes até em 1 ou 2 empregos, não tem como trabalhar mais, não tem tempo para estudar para alguma coisa melhor, né? Tem criança para cuidar, e agora? E agora? Como que eu faço? Então, já peguei casos assim. Talvez o seu caso está muito mais fácil que esse. Você fala, meu Deus, achei que o meu estava difícil, mas ao ouvir isso, né? Só para você ver. Ou talvez você enxergue e fale, não, o meu ainda está pior. Está pior. Ok, tem saída. Agora, claro, a gente precisa entender o seu caso. Mas aqui a gente vai te falar coisas que você pode, talvez, ir tendo insights. Então, esse é um exemplo para você ver que é possível. É possível mudar esse cenário. E aí, o que acontece? Quando eles estavam nessa situação, né, esgotado de trabalhar, não dando conta de pagar as contas, ainda restava ali um limite no cartão de crédito. O que eles fizeram? Já que está ruim mesmo, olha só, já que está ruim mesmo, vamos fazer uma viagem e depois a gente vê o que a gente faz da nossa vida. Fizeram uma viagem para Bahamas, no exterior, gastaram ali o limite que não tinha, né, o que não podia, não sabia como ia pagar, mas foram viver a vida. Tipo assim, né? Não sei como que vai ser, se vai morrer, o que vai acontecer, então vamos viver logo.
É engraçado, eles até riram quando contaram isso para mim, mas, por outro lado, é triste, porque não são só eles, isso aqui é um caso que representa, talvez, tantas famílias, tantos casais, certo? E aí, quando voltaram, eles me procuraram, né? Procuraram na internet, e aí eu tinha um conhecido deles que me conhecia, me indicou, e ali eu consegui ajudá-los, certo? Então, isso aqui é para dar um exemplo para você ver que é possível, né? Por mais que você se veja numa condição, estou quebrado, não vejo saída, sim, é possível, sim, para vocês também, tá? Talvez tenha aquela frase, né? Não tenho como pagar minhas contas e não sei mais o que fazer. Talvez essa frase que está com você e aí você chegou nessa conclusão que está quebrado e não tem saída. Mas já te disse, tem saída. Você precisa querer mudar. Agora, claro, é mudança. Mudança gera desconforto. Mudança é uma mudança de comportamento, de postura, de mentalidade, certo? É abrir mão de algumas coisas, talvez que para você hoje faz muito sentido. É talvez uma informação que falta, que pode já liberar um valor ali no mês e já começar a resolver, você vê uma luz no fundo do túnel. Então, são situações que você precisa se atentar, ok? Certo? Então, vamos avançar aqui. Como eu disse, alguns erram nessa fase por buscar agiotas, já esgotou o cartão de crédito, já não tem mais limite no banco, nem crédito pessoal, nem consignado, nem cheque especial, não tem mais nada. E ele fala agora a única solução é buscar um agiota, alguém que me empresta um dinheiro, mesmo sabendo que não é legal, mesmo sabendo que é um absurdo, vou pagar 10 vezes mais ali que eu peguei e tal, mas é a única saída que eu consigo enxergar, e vai lá e pega aquilo ali, e aí dá aquele alívio no primeiro mês. No segundo mês, a bomba estoura tudo de novo, porque entrou o dinheiro que você acabou de pegar emprestado ali, resolveu o problema, mas no mês que vem tem que pagar as parcelas. E se no mês que você pegou já não tinha dinheiro para organizar as contas, como que vai ter dinheiro no mês seguinte que não tinha no mês passado e ainda mais o valor dessa parcela nova? Entende? Aí vai gerando aquela bola de neve e aí volta aquela situação toda, meu Deus, gera discussão no casamento, gera uma ansiedade, uma preocupação, uma situação que você não sabe o que vai acontecer, né? Daqui a pouco, por ter pego dinheiro com a agiota, chega naquela situação de pronto, estou sendo ameaçado, vão me matar, vão pegar, né, alguém da minha família, vão fazer isso, vão fazer aquilo, eu preciso pagar. E aí, muitas vezes, o homem fica desesperado, acaba fazendo besteira, né? Ou o casal se separa, achando que, tipo, essa é a solução, então cada um volta a viver sua vida, né? Para a gente não ter que passar isso junto, né? Ou devido às discussões ali que tem, acabam achando que a solução é a separação, sendo que não é a solução, certo? Como eu disse, muitas das vezes a gente lida aqui com casais porque estão nessa situação de foi levando a vida apertada, mas dava, depois casou, as responsabilidades são outras, aumenta algumas coisas, né? Muitas vezes morava com os pais, agora está morando, né, na sua casa financiada, né, de aluguel, que, enfim, comprou de algum jeito, certo? E acabam vendo essas coisas, esse custo de vida sufocando, e se encontram nessa condição de não tem mais jeito, sou quebrado e sem saída. Então, o que acontece? Precisa apenas entender que você precisa tranquilizar sua mente para que você consiga pensar agora na solução e parar de pensar no problema. É fácil? Não é fácil. Tudo a partir dessa condição, tudo a partir dessa condição é muito difícil. Mas é a única saída que se tem. E detalhe, se você consegue vencer, que com fé em Deus, você vai conseguir, você, na mesma velocidade que você endividou, você vai sair desse endividamento e vai enriquecer. Parece brincadeira, né? Mas olha, eu vou te falar, tem muitas pessoas que vivem uma vida inteira ali pagando as contas em dia, achando que está bem, dando uma de pô, não devo ninguém, consigo quitar minhas contas, né? Estou muito bem, obrigado, mesmo que não sobra nada no fim do mês. E aí, quando chega na aposentadoria, cadê a reserva financeira? Cadê a situação que vai ajudar ela a manter um padrão de vida que ela veio trazendo e agora com a aposentadoria reduziu e é uma fase que ela precisa cuidar mais da saúde, né? E aí vira aquela situação.
Então, ela vai descobrir isso lá na frente e vai querer buscar lá na frente uma educação financeira. Tudo bem, melhor do que nunca, né? Mas só que talvez você está vendo isso antes, através de uma dificuldade financeira. E através dessa dificuldade financeira, de você achar que não consegue, não sabe como sair, é isso que é a solução. O problema que se tornou, então, a solução. Você busca, então, devido ao problema, a solução, e ao sair desse problema, agora você sai muito mais forte, muito mais resiliente, com informação que você não tinha antes, e agora fazendo dinheiro. E aí é onde você começa a enriquecer, começa a investir, começa a ser outra pessoa. É simples, você começa, pesquise aí. Os milionários, bilionários que tem aí conhecido hoje na internet, pesquisa como que foi o início deles. Vieram de famílias pobres, passaram dificuldades, talvez chegaram à situação de não ter o que comer, né? Extremamente endividados e hoje são milionários, bilionários. Então, isso é prova que, sim, a pessoa que se encontra nessa condição, se ela busca ajuda, ela sai dessa condição e tende a enriquecer. Lógico, não é nada do dia para a noite, mas é uma coisa que talvez não aconteceria nunca na vida dela se ela levasse a vida ali no 0 a 0, né? Recebe, paga a conta, mas não sobra e vai levando a vida desse jeito, certo? Então seja grato por essa condição, mesmo que agora você não veja o porquê de ser grato, talvez você está questionando tudo, até talvez Deus, né? Seja grato nessa situação, porque certamente tem um porquê disso tudo, certo? Então, aqui, ó, temos alguns comentários. É verdade, a vida financeira abala nossas emoções e a paz de espírito. Sim, temos que aproveitar as oportunidades para evitar o sofrimento futuro. Sim, e é interessante, né, que quando você tem essa vida financeira desse jeito, como comentaram aqui, né, abala as suas emoções, acaba que, né, você não consegue enxergar o que foi dito ali no segundo comentário, que é a questão das oportunidades. Oportunidades existem todos os dias, mas quando nós não estamos preparados emocionalmente ou com conhecimento, a gente não enxerga as oportunidades, a gente só enxerga os problemas. Quem nunca, né? Talvez você pensou em algum momento da vida, né, comprar um carro, aí daqui a pouco você sai na rua e só vê aquele carro, porque você está focado naquele carro. Aquele carro sempre teve rodando nas ruas, né? E você não enxergava. A partir do momento que você começou a pesquisar sobre aquele carro, você só vê aquele carro. Então, da mesma forma, quando você está com um problema, você só enxerga problema. Quando você muda isso, você começa a enxergar oportunidades, uma atrás da outra, e daqui a pouco você não, já nem sabe qual mais pegar primeiro, nem qual focar, daqui a pouco você sai abraçando tudo, já vai para outro extremo, não é por aí também. Tem que saber avaliar as oportunidades e focar. É mesmo uma bola de neve e atrapalha o relacionamento também, sim, é isso. Você começa como? Começa ali com parcela, você começa a utilizar o cartão, não sabe utilizar o cartão. Detalhe, o cartão não é o problema, o problema é você não saber lidar com ele, certo? Aí começa a gastar o que não pode de forma descontrolada, daqui a pouco você vai parcelando tudo em 3, 4, 10 vezes, 12 vezes e tal. Daqui a pouco você tem um mês que só de cartão já não dá mais para pagar a conta. Quem dirá a conta de água, de luz, de telefone, de mercado e por aí vai. Certo? Então, é o acúmulo das parcelas que geram também essa bola de neve. É o empréstimo, o endividamento que geram essa bola de neve. Ok? Show, obrigado por compartilhar seu conhecimento, trazer esperança. Sim, é uma questão, né, de missão hoje para a minha vida. Né? É realmente a gente falar desse assunto, muitas vezes você pensa assim, tá falando sobre finanças pessoais. Sim, de certa forma não deixa de ser, mas a nossa missão é muito além, é de salvar casamentos, é salvar famílias, certo? Para que essas famílias possam se restabelecer, possam ser mais felizes, e possam educar a sua geração daí para frente. Entende como é muito além de simplesmente te ensinar aqui uma receita de bolo ou de realmente, né, te dar um conhecimento? Isso aqui muda não só a sua vida, muda a sua geração, se assim você permitir. Ok? Então vamos lá. Outros, né, não chegam nessa questão de agiotas, ou sim também, né, mas também vão para outros meios, como por exemplo, né, usam o nome ali de parentes, de familiares,
usam cartões dessas outras pessoas, né? Porque já não consegue mais crédito, então começa a usar outras pessoas, e aí acabam afetando não só a sua vida, mas as outras pessoas também de forma negativa. Da mesma forma que a gente tem um poder de impactar a vida das pessoas positivamente, a gente também tem um poder de impactar negativamente. E muitas das vezes até sem querer. É sem querer. Ninguém faz isso por querer, é por desespero. Você sabe que, poxa, eu vou pegar ali o nome, né, de um parente meu, de um conhecido, e eu não sei como eu vou pagar, mas vou pegar porque é a única saída. Né? Então, é onde acaba se enrolando e o problema vai aumentando. Porque agora que era um problema financeiro, virou um problema que vai além da sua casa. Vai agora alcançando os seus amigos, seus colegas de trabalho, famílias. Então, percebe o caos que isso gera quando você não tem o conhecimento financeiro? É absurdo. É absurdo. Meu Deus. Outros dão calote, pois veem nisso a única saída. Né? Então, ali na época, hoje não tanto mais, mas na época tinha ali cheques, né? Davam ali cheque sem fundo, né? Só para realmente conseguir ali mais um fôlego, mas sabendo que isso ia piorar a situação. Então, é realmente preocupante, mas a saída. A saída é buscar entender onde está o problema. E aí, como eu disse no início do vídeo, né? O problema está em você não ter o conhecimento, e isso gera o quê? Um problema na sua forma de pensar, no seu comportamento e na sua resiliência. Então, a gente trabalha aqui 3 pilares. Você vai ouvir a gente falar muito sobre isso, sobre 3 pilares: mentalidade, comportamento e resiliência. Se você ajustar apenas um desses, não resolve. Pode até resolver temporariamente, mas não é a solução definitiva. Quando você consegue alinhar esses 3, é como uma engrenagem, as coisas começam a andar e a funcionar como nunca antes, e você começa a prosperar como nunca antes. E prosperar não é simplesmente você ser milionário, bilionário, não. Talvez prosperar para você agora é simplesmente você enxergar uma luz no fundo do túnel. Daqui a pouco você conseguir ter paz, porque as contas já conseguem você consegue pagar suas contas. Daqui a pouco você consegue fazer sobrar um pouco do dinheiro, entende? São etapas. Não se compara com outra pessoa que está lá no nível Z, você está no nível A aqui ainda, certo? Se compare só com você. Procure ser um pouco melhor do que você foi ontem. E se você faz isso todo dia, certamente você sai dessa situação. E você percebe que não é a questão só de conhecimento financeiro. Talvez você chegou nessa situação mesmo anotando os gastos, mesmo sabendo, né, que você precisa ter uma vida abaixo do que você ganha, um padrão de vida abaixo do que você ganha. Talvez você fale, já sei disso, mas nada disso mudou. Você já usou, talvez, aplicativo de celular e nada disso mudou. Por quê? Porque não é tão simples assim, não é tão superficial. Ele vai no nível mais profundo. A dívida, essa situação que você está vivendo, é só a pontinha do iceberg. Tem uma montanha para baixo ali, que você não enxerga. Que é ali onde a gente trabalha como educador financeiro, né? Mentor, enfim, a gente trabalha nessa parte que você não enxerga. Por isso que você não sai, porque você não enxerga. Entende? Então, a gente começa a te mostrar o que você não enxergava antes e te dá ali o passo a passo para você sair dessa situação. Então, o primeiro é mentalidade. Você precisa mudar a sua forma de pensar. E como que você muda a forma de pensar de uma pessoa? Através do conhecimento, através de estudo, através de uma vivência prática, a mudar o seu relacionamento com quem você anda, com quem você vive. E antigamente tinha dificuldade sobre quando se falava isso, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Aí a pessoa, beleza, mas como que eu vou acessar uma pessoa que é rica financeiramente, que está no padrão de vida que eu gostaria de estar, sendo que eu não tenho acesso a ela? Antigamente era assim. Porém, nessa fase que nós vivemos hoje com a internet, todos nós podemos se aproximar, de certa forma, de pessoas bilionárias, milionárias, pessoas felizes, alegres, pessoas que a gente se espelhe, que a gente não tem um contato físico, a gente não tem ali uma proximidade de intimidade com aquela pessoa, o telefone dela, mas você consegue acessar ela por meio das redes sociais. Você começa a ver a rotina da vida dela, ela começa a entregar ali alguns conteúdos gratuitos, né? Alguns insights, isso tudo vai te levando
a ter contato e melhorar o seu ciclo de relacionamento, mesmo que você não tenha condição de acessar esse nível ainda. E com isso, você faz uma imersão, praticamente, nesse padrão de vida, que antes você não conseguia enxergar como alcançar, e hoje, por meio da internet, você consegue. E ao fazer isso, você começa a mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade, e as coisas começam a mudar. Mudou a mentalidade, aí a tendência é mudar o quê? O comportamento. A forma como que você se expressa, como você fala, como você se comporta perante as situações. E aí, mudando esse comportamento, você precisa ir para o terceiro pilar, que é ali você cuidar da resiliência. Porque não adianta ser como uma dieta. Você já viu isso? Pessoas querem emagrecer, por exemplo, que é o mais comum, né? A pessoa quer emagrecer, ela acha uma receitinha ali, começa a seguir e começa a emagrecer. Bate a meta, bate a meta. Daqui a pouco ela fala, pronto, restringi tanto tempo, o que eu vou fazer agora? Vou comer o que eu não pude comer nesse período. Aí começa tudo de novo, daqui a pouco volta mais gordo do que era antes. Né? Então isso é dieta. Na vida financeira não pode ser assim. Você precisa ser reeducado financeiramente, assim como deveria ser a reeducação alimentar, né? Você saber se educar fisicamente, né? Então, aqui na vida financeira, da mesma forma, não é uma dieta financeira, que você vai fazer aqui um plano para você, né, que eu vou te dar aqui e você vai resolver sua vida temporariamente. Não. A gente quer te educar financeiramente para que você alcance uma vida financeira anti-crise, ok? E com essa vida financeira anti-crise, você não vai sofrer as consequências de uma crise. Você vai ter um impacto ali da crise, mas você não vai quebrar. É igual um pé de goiaba, né? Quem nunca aí, né? Lidou ali quando criança, lidou com essa situação de estar ali buscando pegar um fruto, alguma coisa, você puxa, vem até o chão, mas não quebra. Aí você solta, volta ao que era antes. Então, isso é resiliência, de uma forma muito simples de entender. Então, uma vida anticrise financeira, da mesma forma. Vem uma situação, uma crise financeira, algo que você não esperava, te dá aquela abalada. Você vai lá embaixo, talvez, mas daqui a pouco você volta rapidamente para posição que você estava antes. Por quê? Você tem um preparo, você tem uma resiliência. Por isso que a gente trabalha muito constantemente. Você vai ouvir aqui várias vezes a gente falando sobre mentalidade, comportamento e resiliência. É esse conjunto que muda a sua história de uma forma definitiva, mas não é imediata. É definitiva, mas não é imediata. É simples, mas não é fácil. Exige de você um esforço, exige de você querer mudar. E, como foi dito, mudança gera, né, gera ali alguns desconfortos, mas é temporário. É melhor você sofrer uma fase da sua vida, passar esse sufoco, entre aspas, financeiro, por um período, ou você viver nessa vida de sufoco financeiro. Melhor um período, né? Então, é isso que eu quero aqui te propor. Se permita dar o seu máximo, mas entenda que é por um curto espaço de tempo, para você virar de vez essa vida e nunca mais voltar a essa condição atual, certo? Então é isso. O que fazer de forma prática? Né? Então vamos trabalhar aqui algumas coisas práticas, a gente já está indo aqui para o final da live. O intuito aqui é a gente ser realmente um conteúdo mais, mais denso, né? Mas que você consiga também praticar. Não adianta a gente ficar só teorizando as coisas. Então a gente não é dessa linha, né? Porque tem muita gente que conhece muito, sabe muitas coisas, mas passa dificuldade do mesmo jeito. Então é entender, aprender e praticar. Entender, aprender e praticar, ok? Então a ideia é que ao findar essa live, você possa, dependendo, ter tido aqui algumas lições, alguns insights, algumas lives vão ficar gravadas, outras não. A gente sempre tem algumas perguntas dessa, né? Então, aproveite para anotar, entende? Aproveite para anotar. E, ao anotar, revise depois. Se questione como eu posso praticar, o que eu vou mudar ainda hoje ou amanhã, né? Já está de noite, mas amanhã o que eu posso fazer de diferente? Qual forma de pensar? Qual comportamento? Esse é o primeiro dever de casa, certo? Uma outra forma é você dar uma olhada aqui, de uma forma bem prática, nos vídeos que a gente já tem aqui nesse canal, né? Esse canal aqui não tem muito tempo na gravação, né? Nesse momento que a gente está falando nessa live, né? Não tem muito tempo, mas já tem alguns vídeos que já pode te dar alguns insights que pode talvez te dar uma luz no fim do túnel,
te levar a pensar diferente e você começar a enxergar soluções. Então, primeira coisa, dá uma olhada nos outros vídeos desse canal, se inscreva e clique no sininho. Quando você clica no sininho, tem ali a opção de você ser notificado algumas vezes, é o padrão, mas se você clicar em todas, eles vão te notificar de todo vídeo que a gente postar aqui, quer seja gravado ou live que venha a ter como essa, para que você possa ter de primeira mão e não perder tempo, porque tempo é vida, não só dinheiro. Então, se você perde uma live dessa daqui, você está deixando, né, muita coisa aí passar na sua vida, que você poderia estar corrigindo e não sofrendo tanto. Se você vê antes, você aprende antes, consegue aplicar antes, certo? Vamos ver aqui mais alguns comentários. Show, obrigado por compartilhar. É preciso aprender para virar o jogo da forma correta, exatamente, né? Obrigado por compartilhar. Verdade. Eu, como contador, já vi diversos casos assim, né? Certamente aí de casos de dificuldades e certamente casos que deram a volta por cima. Tem muitos casos, então é até motivador ver isso. É verdade, a internet trouxe essa facilidade para alcançar, né, conhecimento, sim, risos, né? KKKK. Dieta é bem assim mesmo, sim, o efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda, né? Quantas pessoas, né? Hora tá bem financeiramente, hora tá mal financeiramente, é uma comparação que a gente faz, né? Que tem tudo a ver. Boa, só um período de dedicação do que só um período de dedicação do que uma vida toda. É melhor, né? É melhor você ter só um período de dedicação do que passar a vida inteira ali na dificuldade, sim. Então é isso. E vai vendo também os vídeos que vão surgindo aí no canal, os vídeos gravados, isso faz toda a diferença. Comece a seguir pessoas, mude as pessoas que você segue ali na rede social, ok? É isso que eu disse, você é a média de 5 pessoas que você mais convive. Você convive com pessoas que só postam coisas engraçadas, que só postam coisas negativas, né? A tendência é que você viva essa vida, né, como as demais pessoas, né? Buscam achar uma satisfação, achar uma alegria, né? Porque não consegue viver isso na sua própria vida, quer buscar alegria em um videozinho engraçado, certo? Quer ficar vendo a vida dos outros, olha como é que é bonito, aí é como se viajasse ali naquele vídeo, certo? A gente tem algumas técnicas que você pode usar isso a seu favor, mas a sequência também faz a diferença, não é de qualquer jeito. Então, continue nos seguindo aqui, nos acompanhando, tem coisas muito interessantes e coisas que você não vê, talvez, em outros canais aí de finanças pessoais, porque é o que eu disse, não é só fazer conta, não é só anotar gasto, não é só essas questões teóricas, tem muita coisa por trás disso que faz toda a diferença, que muitas vezes você vai ver só em cursos. E aqui, eu não estou te vendendo um curso, aqui eu estou te dando de forma gratuita. Então, você precisa aproveitar isso, ok? Esse tipo de conteúdo que você vai ver aqui, já tem alguns no canal e outros que vão vir, você encontraria só em cursos que você teria que pagar para ter, você vai ter de forma gratuita acompanhando a gente aqui, ok? Então, aproveite, aproveite. É uma forma de eu entregar aqui para você, né? De eu contribuir com a sua vida. E entenda que isso também faz toda a diferença. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Então, quando a gente primeiro dá, a gente recebe depois de diversas formas, não só em dinheiro, né? A gente é abençoado em diversas áreas da vida. Quando a gente procura primeiro ajudar, em vez de buscar ser só ajudado, né? Então, comece a mudar esse tipo de mentalidade. Como, por exemplo, indicando esse vídeo para outras pessoas, é uma forma de você buscar dar sem esperar nada em troca. Você imagina que talvez tem pessoas que no seu relacionamento que aparentemente estão bem, mas só Deus sabe como estão na vida financeira. Totalmente endividados, discussões dentro de casa e tudo mais. A gente pega alguns casos assim. Então, ao encaminhar para alguns casais, famílias, pessoas que estão com problema financeiro que você sabe ou não, você pode salvar casamentos, salvar vidas. É a forma de você contribuir. Mesmo você hoje, talvez não tendo conhecimento sobre isso, mas você está tendo acesso a esse conhecimento e pode compartilhar, doar isso. É uma forma de você também abençoar vidas, ok? Então, entenda isso. Quando você curte aqui e compartilha, você ajuda esse vídeo a alcançar outras pessoas e você também, né, faz isso de uma forma ativa. Então, muito obrigado pela sua atenção, por esse seu tempo aqui. A gente sabe que tempo vale muito, né? E é importante você se dedicar nessa mudança.
E se você quiser ainda mais uma outra dica, chame alguém para te acompanhar nessas 2 semanas e vocês verem juntos e depois vocês compartilhar um com o outro. Isso é uma técnica muito boa, porque quem nunca, né, foi ali na academia e aí por ter ido sozinho, daqui a pouco desanima, não vai mais. Mas quando ela começa a ir com uma outra pessoa, com outro amigo, ela tende a conseguir ser resiliente. Então, ser persistente e tudo. Então, faça isso aqui também. Chame outra pessoa para acompanhar esse processo, vocês assistem junto as lives e depois vocês compartilham, comentam sobre e começam a se questionar como que você vai mudar, o que você está fazendo, você fez o que você ficou de fazer, não fez, tal, certo? Deixe também nos comentários, dependendo daqueles vídeos que ficarem gravados, deixe aqui nos comentários que a gente pode contribuir com você também, tirando suas dúvidas, né? E é uma forma de a gente continuar e estender esse conhecimento que vai se limitar a um tempo aqui, né? Não tem como a gente ficar muito tempo, mas você também pode deixar aqui nos comentários. Tem um outro comentário, seu conteúdo tem um aprendizado incrível. Obrigado. É isso, né? É a forma de eu contribuir com as pessoas, né? Eu acredito muito nisso. E eu espero isso realmente te ajudar, né? Como tem ajudado diversas pessoas que muitas vezes têm que me pagar para ter esse tipo de conhecimento. Ok? Vocês estão tendo aqui, valorize, valorize. A gente tende a não valorizar o que é de graça, mas eu te peço que você já comece mudando essa mentalidade e valorize o que é de graça, ok? Lembrando que o que é de graça precisa um pouco mais do seu esforço, mas sim, você pode mudar a sua vida só com conteúdo gratuito, mas você precisa se dedicar. Até mais.